Presta atenção na imagem que a gente vai colocar no ar, pode colocar na tela da Record Guaíba. Preste atenção naquele caminhão que vai descendo a lomba. Tem alguma coisa na frente dele? Alguma coisa não, gente. É uma pessoa que está ali. É um cadeirante que está ali na frente do caminhão. O que ele está fazendo ali, pessoal? O que ele está fazendo ali, na frente do caminhão? Resolveu pegar uma carona com o caminhão? Não. O que aconteceu com ele, então? Vamos lá para a Zona Leste da capital gaúcha, onde esse episódio ocorreu. Nosso repórter Eduardo Carvalho já está a postos lá para nos explicar como esse cadeirante foi parar na frente do caminhão e principalmente como terminou essa história, Eduardo. É isso, Samuel. Nós estamos onde tudo aconteceu. Falamos da estrada João Oliveira Remião, aqui no bairro Lomba do Pinheiro, onde essa imagem impressionante foi registrada. As câmeras mostram, o momento em que o caminhão passa em uma velocidade elevada e na frente dele está um senhor de 68 anos em uma cadeira de rodas que ficou presa ao para-choque e por conta disso a cadeira não cedeu, então não houve de fato o atropelamento, não chegou a passar por cima desse senhor. Então esse acidente poderia ter sido ainda mais grave. Eu já começo falando que nós há pouco conversamos por telefone com a família, com a filha desse senhor de 68 anos, e ela me disse, para tranquilizar todos que estão preocupados com essa imagem, disse que ele está bem, está se recuperando, teve apenas alguns machucados, alguns ferimentos, está com um pouco de dor por conta do impacto, do momento em que o caminhão atingiu a cadeira, mas que fora isso ele não tem nenhuma lesão grave, já está bem, está em casa, se recuperando. E também que eles estão em contato com o motorista do caminhão, já que a informação aqui do local é de que o motorista fugiu depois que o acidente foi registrado. Ele não prestou os primeiros socorros. A filha do senhor, da vítima, disse que o motorista do caminhão estava com medo de linchamento, foi isso que ele afirmou a ela, e por isso ele deixou o local, mas agora eles já estão em contato. Para a gente entender exatamente o que aconteceu, eu preciso mostrar o outro lado, onde começa essa história. Lá no fundo da imagem a gente vai ter uma primeira lombada aqui, nós estamos na altura do número 9000 da estrada João Oliveira Remião. Foi um pouquinho depois daquela lombada que o caminhão colidiu contra o senhor na cadeira de rodas. E aí, aquele espaço de segurar a cadeira, que fica atrás ali da estrutura das costas, ele acabou prendendo no caminhão. Então a cadeira ficou grudada, ficou presa no veículo e aí eles seguiram por todo esse trecho aqui onde vai passar aquele carro preto, Vai passar agora pela lombada e aí vai seguir por aqui, por onde nós estamos, e vai passar bem na frente, vai fazer esse trajeto e vai passar na frente de uma parada de ônibus que fica ali, naquela parada. Naquela parada de ônibus tinham alguns moradores, algumas pessoas aguardando o transporte coletivo e aí começaram a gritar desesperadamente para o motorista do caminhão porque ele não tinha visto até então que estava com o senhor preso na parte da frente. E aí ele percebeu, parou o caminhão, os pedestres, as pessoas, os moradores ajudaram a retirar o senhor e aí foi o momento em que o caminhão foi embora. Mas uma cena impressionante e aí o susto das pessoas, em ter visto a imagem que a gente mostra nas câmeras de segurança, mas pessoalmente, presencialmente. E aí eles foram diretamente para acolher e cuidar desse senhor que em primeiro momento estava com dores, estava ferido, mas sem lesões mais graves. O relato aqui dos moradores é de que esse ponto da cidade, na Lomba do Pinheiro, é palco de muitos acidentes já há bastante tempo, principalmente pela velocidade dos veículos que transitam por aqui. Quando a gente estava com a câmera ligada, a gente pegou vários carros circulando em alta velocidade, inclusive um agora, a câmera tá ligada, acabou de passar mais um em alta velocidade. 30 km por hora é o limite. Eu não tô com radar aqui, mas só pela imagem a gente consegue perceber que os carros transitam muito mais rápido do que isso. Aqui para dentro tem 2 aldeias indígenas, então passam muitas crianças que vão para as escolas mais ao fundo aqui desse espaço, desse terreno. Então é um local de bastante movimento de pedestres, onde ocorrem, segundo os moradores, muitos acidentes. Por conta disso, nós entramos em contato
com a Empresa Pública de Transportes e Circulação de Porto Alegre, a EPTC, para entender que medidas são tomadas aqui para evitar uma cena tão impressionante quanto essa que a gente mostrou. A nota da empresa diz que essa estrada passa no momento por um estudo abrangente para melhorar a segurança viária por toda a extensão em razão da identificação de alguns trechos com a maior incidência de acidentes. Porém, a EPTC diz que próximo a esse numeral que a gente está aqui, na casa do número 9.000, 9.050, não há registros de solicitações ou demandas da comunidade encaminhadas nos últimos 5 anos. A EPTC diz que é importante que os moradores registrem as ocorrências pelos canais oficiais, como o telefone 156 ou a Central de Atendimento ao Cidadão ou 118, a fim que sejam gerados protocolos formais de acompanhamento e aí a Prefeitura possa entender, atender e avaliar essas demandas. A EPTC diz que as solicitações contribuem para a consolidação desse estudo que está sendo feito para a melhoria viária aqui desse ponto. Mas olha, uma imagem impressionante aqui na zona leste da capital, mas o lado positivo, se é que dá para falar assim, é que a vítima, o senhor de 68 anos, está bem, está se recuperando, já está em casa e não teve nenhuma lesão grave. Samuel. Inacreditável, né, Eduardo? Que não aconteceu nada com ele. Que bom, primeiro de tudo, vamos comemorar. Como que a cadeira fica presa no caminhão, gente? Que coisa, mas quem sabe a sorte dele também, né? Que ficou presa no caminhão, porque se não ficasse presa, ia ficar se mexendo, ia jogá-lo para um lado, quem sabe... não parece nem falar, né? O caminhão passar por cima e... Mas tá tudo bem com ele. Deve estar nos assistindo, curtindo o Balanço Geral em casa, olhando as imagens dele ali, vendo a façanha que fez o gaúcho, hein? Que susto que tomou. E eu fico imaginando o susto, Eduardo, que a família tomou ao ver essas imagens. Porque ele contando o que aconteceu, fica até meio inacreditável. Olha, eu fui parar na frente de um caminhão, ele me bateu e me arrastou. Fica até meio inacreditável, mas aí de repente tu vê essas imagens. A filha chegou a comentar como foi a reação deles quando viram as imagens, Eduardo? Eu conversei brevemente, né, com a filha dele, até pedi, né, para que a gente entrevistasse ele, conversasse, mas a família optou nesse momento por se preservar, eles não querem dar entrevistas, mas ela me relatou que realmente foi uma situação de muito susto para eles, né, que eles ficaram bastante impactados com as imagens e também com a situação, né, dele ter saído de casa e depois ter voltado com essa lesão, com essa machucado, esses ferimentos e com essas dores. Mas o que ela me disse realmente é de que ele não teve, assim, nenhum ferimento mais grave, assim, nenhum corte, nenhum roxo, nada nesse sentido, assim, ele tá dolorido realmente pelo impacto. No momento em que houve o impacto, ele acabou, né, sentindo essa colisão, mas depois, a partir do momento, não teve mais nenhuma gravidade. Por quê, Samuel? E aí um ponto importante até, a cadeira, ela não cedeu em nenhum momento. Se ela tivesse cedido com a velocidade, de repente com o ângulo em que ela foi pega, aí o senhor teria caído no chão e aí com certeza a tragédia seria muito maior e uma situação de risco de morte para esse homem de 68 anos. A informação é de que ele sofre com diabetes, por conta disso ele tem um membro amputado e dessa forma utiliza a cadeira de rodas. Estava simplesmente saindo de casa para fazer atividades normais do dia a dia aqui na região, quando acabou sendo atropelado pouco tempo, aliás, uma distância bem curta de uma lombada, que em tese é para diminuir a velocidade, para que os motoristas passem aqui com um pouco mais de tranquilidade, mas não foi o caso registrado nesse acidente. Por sorte, os moradores aqui estavam atentos, viram a situação, começaram a fazer sinal, a gritar, e aí o motorista do caminhão parou e foi possível fazer esse atendimento ao senhor de 68 anos. A família pediu para reforçar, viu, Samuel? Que ele tá bem, que ele tá bem cuidado, tá em casa, tá descansando e também pro pessoal evitar de fazer comentários negativos, viu? Porque a filha me relatou também que eles ficaram um pouco incomodados porque nas redes sociais foram feitos vários comentários pejorativos, piadas, enfim, questões que acabam incomodando a família que acabou de passar por uma situação muito perigosa como essa, né, Samuel? Mas aí é de pessoas sem noção, né, gente? Barbaridade. O que vamos fazer de comentário negativo numa hora dessas, num susto que ele tomou, numa situação como essa? Pelo amor de Deus, vamos aprender a respeitar os outros. O que vale no mundo de verdade, vale no mundo de verdade da internet também. Essa é uma regra que a gente tem que aprender, todo mundo, né? Para a família, deixar o nosso abraço, nossa solidariedade e também, né, os votos de que sejam muito felizes a partir desse renascimento desse gaúcho, porque esse nasceu de novo, hein?
Esse sim nasceu de novo, agradecer muito a Deus por isso. E vamos em frente, seguirmos a nossa vida, né, fazendo bem para todo mundo, que vai dar certo. Coisa boa. Se um dia ele quiser falar conosco, estamos à disposição, viu, família? Estamos à disposição de vocês aqui, 98-911-2717. Por que conversar com ele? Porque é curioso, gente, porque é diferente para ele relatar aquilo que aconteceu no momento ali. De fato, negativo nessa história, o que eu vejo só é o comportamento do motorista, né, pessoal? Ah, mas eu fiquei com medo de ser linchado ali, mas ele não... Olha, eu tenho certeza que ele não viu esse cara na frente, esse senhor na frente, o cadeirante. Não viu, não ia estar fazendo isso por maldade, não consigo, não me passa pela cabeça que ele viu e estava fazendo isso por maldade, né, gente? Então tem que parar. Ah, mas eu fiquei com medo. Então para na frente ali, chama a polícia para contar o que aconteceu. Aí tu tem condições de dizer que eu não quis parar porque estava com medo de verdade ali na hora, né? Mas dá tempo de se recuperar, conversar com a família, conversar com a polícia sobre o que aconteceu. Ninguém se machucou, graças a Deus, tá tudo certo, vida que segue.